E aí tem aqui, tá, gente, ó, esse atestado de presencialidade, esse modelo, consta lá na trilha para vocês, tá? Esse documento está lá na trilha, é só vocês baixarem, preencher. Gente, muito cuidado com o preenchimento, tá? Desse atestado, porque eu vi aluno que não colocou o nome, eu vi aluno que não colocou a data, e aí eu também vi aluno, tá, que não assinou, não pediu para assinar. E aí eu considerei, tirei ponto por conta disso. É um documento importante, precisa ser assinado por quem vai receber vocês, tá? Dentro da instituição escolhida, tudo bem? E precisa ser preenchido com atenção. O nome de vocês, o documento de vocês, a data 2025 e pedir para ser assinado. Tudo bem? Logo depois tem uma área do Dream Shaper, tá, gente? Vocês vão poder ali, ó, anexar esse arquivo em PDF, tá? E aí, anexando esse arquivo, vocês vão vir aqui, ó, agenda no local, vocês vão colocar o dia e o horário que vocês fizeram esse mapeamento local, que vocês foram lá, ok? Então, só para deixar aqui constando, toda essa apresentação, gente, consta para vocês lá na trilha, vocês podem baixar, esse documento está lá para vocês, ok? E aí fica fácil de vocês consultarem, até mesmo para poder ver esse passo a passo de novo, ok? E aí, logo depois do documento de presencialidade, vocês também têm a opção de fazer a geolocalização, tá? E aí, na geolocalização, vocês precisam ir até o local, entrar no Google Maps, tá? E puxar essa localização. Ó, tem aqui o passo a passo. Ó, nome da instituição, vocês vão colocar o endereço da atividade, aí vão preencher o nome da rua, número e bairro, e logo depois vocês vão colocar aqui, ó, clique para inserir a sua localização. Tem um botão ali, tá? E aí vocês vão fazer esse check-in, porque vai ser puxado pelo Google Maps, e aí vai ficar registrado lá no Dream Shaper que vocês estiveram naquele local, naquele dia, naquela hora, conforme o endereço colocado, ok? Então, existe, para além do documento de presencialidade, precisa também fazer o check-in de geolocalização, tudo bem? Então, são esses dois momentos que vocês precisam ficar atentos, porque é necessário. Logo depois, vocês podem pegar o link que é gerado ali e colar aqui, tá? Para que a gente possa também ter o link para além do check-in que vocês fizeram. E aí, sim, vocês vão começar, dentro dessa etapa de criar o roteiro de perguntas, vocês precisam pensar que esse roteiro de perguntas vai ser tipo uma entrevista. Então, vocês vão estar questionando, e aí muito cuidado, tá, gente, com as perguntas, porque existem áreas que são muito sensíveis dentro daquilo que vocês esperam como resposta. Então, ao criar as perguntas, tenta entender o que vocês estão querendo obter com essa pergunta e tomar cuidado para que quem for responder não se sinta constrangido ou não tenha, assim, uma vergonha de falar sobre aquilo. Se a pessoa não quiser responder, vocês vão respeitar isso, tá? É uma opção de quem está respondendo não querer falar sobre isso. Às vezes a pergunta é uma pergunta sensível, que pode, né, criar e gerar um gatilho, dependendo do tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Então, isso vai precisar ser respeitado. Se a pessoa não quiser responder uma pergunta do roteiro que vocês criaram, vocês vão precisar aceitar isso, ok? Então, muito cuidado com as perguntas que vocês foram fazer aí no roteiro de vocês, para que essas perguntas, né, que às vezes podem ser sensíveis para quem for responder, e se a pessoa não quiser responder, vocês aceitarem. Tudo bem? Então, só para ficar aqui mapeado essa parte do roteiro. Logo depois, com as respostas obtidas, vocês vão analisar esses dados, tá? Vocês vão preencher as respostas que vocês fizeram, colocar lá no Dream Shaper,
e aí sim começar a contextualização. E essa contextualização vem por meio de uma reflexão. Então, a partir das respostas das perguntas que vocês criaram e vocês começarem a pensar e refletir sobre isso, vocês vão desenvolver o texto, né? Que é a parte importante. Então, vocês vão ver expectativas versus realidade, empatia e compreensão. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, olhar pelo olhar do outro, tá? Então, empatia e compreensão, necessidades e oportunidades. Então, mediante as respostas que eu obtive, né, dentro desse roteiro que foi criado, quais são as necessidades e quais são as oportunidades que eu observo, né? Isso é análise de dados. Então, vocês vão, a partir daí, construindo esse texto, ok? E aí, sim, organizar os registros, que é a parte fotográfica, tá? Quem quiser colocar um vídeo também pode colocar, mas a gente pede que vocês coloquem as fotografias, tá? Não esqueçam de preencher o documento de sessão de voz e imagem que consta lá na trilha, ok? Então, começar a organizar esses registros, logo após, tá? Fazer toda essa parte de organização desse registro, e para além disso, tá, gente? Esse registro precisa estar sendo feito no local que vocês escolheram para fazer a pesquisa. Se o local que vocês escolheram fazer a pesquisa é a academia, vocês vão precisar pedir autorização do gerente da academia para poder tirar a foto. Se vocês forem tirar foto, né, de muitas pessoas de costa, tá? Onde elas não se sintam identificadas. Não precisa assinar o termo, não precisa assinar o termo. Somente se for de costas e elas não se sentirem identificadas. Se a pessoa for identificada na fotografia, ela precisa assinar o termo, ok? De imagem e sessão de voz, ok? É um documento só, tá, gente? É esse o título. Imagem e sessão de voz, que aí fica para imagem e vídeo, o mesmo documento, tá? Logo depois, né, continua aí, sobre a relação de tirar boas fotos, tá? Dentro desse local, então, tira foto do ambiente, da onde acontece a realização da atividade que você está mapeando, ou aonde poderia, né, ser realizado essa atividade que vocês escolheram, então é importante esse registro. Logo em seguida, né, e aí tem essa relação de por que o registro fotográfico é importante, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, para além de contextualizar, né, para além de escrever o texto, que é extremamente importante para vocês fazerem a entrega, a imagem vai reforçar o foco que vocês estão desenvolvendo no texto, e aí eu vou conseguir observar, né, o que vocês de fato escolheram enquanto ODS que está sendo retratado ali na fotografia, tá? Pegue a câmera para fazer seus registros, e aí pode ser a câmera do celular, tá, gente? Ah, alguns alunos falam assim para mim, prof, a gente não tem um celular de alta potência que vai aí tirar belíssimas fotos. Olha, a necessidade não é essa. A necessidade é que eu possa olhar pelos olhos de vocês. Então, o que é isso? Ao tirar uma foto do ambiente que vocês escolheram, né, enquanto local, para desenvolver o trabalho de pesquisa, eu vou estar olhando as fotografias com os olhos de vocês. Então, eu vou tentar identificar o porquê que vocês tiraram aquela foto associada ao texto que vocês desenvolveram. Então, eu não quero fotos belíssimas, eu quero fotos que retratem, né, aquilo que vocês estão observando, até mesmo para que eu possa, mais uma vez, olhar pelos olhos de vocês, ok? E aí, tem toda essa parte aqui de como vocês vão anexar, tá, gente? Essa imagem lá no Dream Shaper. E aí a gente passa o seguinte, tem todo esse processo aqui, como subir, tá, gente? As imagens, colocando o título, né? Anexando o arquivo. Se caso for anexar um link de uma pasta num Drive, também tem como colocar ali. Lembrando
que esse passo a passo está lá na trilha, para que vocês possam, tá, gente? Observar novamente, né, consultar quantas vezes forem preciso, tá? E aí fica a reflexão. Aqui estão as questões para você refletir sobre o seu desenvolvimento ao longo do seu trabalho. Tenha calma e seja o mais sincero e realista possível em suas respostas, né? E aí, por fim, a gente vai observar ali, quando vocês finalizarem todas as entregas de texto, né, porque são etapas lá no Dream Shaper, a gente observa a roda de habilidades que vocês conseguiram cumprir, tá? Em todas as etapas do Dream Shaper. Então, todas as partes preenchidas até completar 100%, e aí isso inclui os registros fotográficos, o texto desenvolvido, a relação com a bibliografia, né? Vocês pegarem um autor e aí associar aquilo que vocês têm enquanto ideia, e ao final a gente observa essa roda de habilidades, tá? E a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento do aluno perante a pesquisa de extensão, ok? E aí, por fim, vocês terminam o projeto de extensão, acredito que muito felizes e se sentindo realizados por terem pensado nessa ideia, né, mediante aí o contexto da onde vocês vivem, e aí sim, eu vou poder avaliar, lembrando que é até o dia 6 de dezembro, é o prazo para que vocês preencham todas as etapas lá no Dream Shaper, ok? E após vocês terem terminado o projeto, seguem ali, avançar, né? E por fim vai aparecer ali, ó, 100% do projeto concluído. Beleza, gente? Finalizamos aqui a apresentação, lembrando que essa apresentação consta na trilha, tá? Lá no Live, para que vocês possam consultar passo a passo.